doutrina que tem a caridade como bússola. Uma filosofia que propõe a lei de causa e efeito como explicação para os males humanos. Uma ciência iluminada pela fé. Estamos falando do Espiritismo. Olá, amigos! Começa agora o programa Transição. Sejam muito bem-vindos nessa nova visão para um novo tempo. Hoje o tema que trazemos aqui é um tema muito empolgante e também muito interessante. É a respeito da imortalidade da alma, tanto numa visão da Bíblia quanto na visão do Espiritismo. E para falar esse tema, nós temos uma alegria renovada de estarmos aqui com o nosso querido Severino Celestino. Obrigado pela tua presença, Severino. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a oportunidade e me colocar à sua disposição, Delmar. A imortalidade, ela está na Bíblia, Severino? Desde o Gênesis. O Gênesis 2:7 tem lá uma frase muito interessante, que no hebraico diz assim: vai ser Yahvé Elohim. E formou Yahvé Elohim et ha-Adam, o homem. E formou Yahvé Elohim, o homem. Soprou em suas narinas um sopro de vidas. Neshamat Haim. Ou seja, Deus pega do seu espírito e sopra no homem um sopro de vidas. E o homem, a partir daí, se tornou alma vivente. Veja bem, o sopro que ele dá se chama Neshamah. E a alma vivente, Nefesh. Portanto, o Nefesh é o que nós temos lá no Livro dos Espíritos, questão 134, o que é a alma, o espírito encarnado. Ou seja, aquele ato que está no Gênesis 2:7 é narrado no Livro dos Espíritos, com a questão 134, unindo o que Moisés diz no Gênesis 2:7 com o que o Espírito de Verdade diz na questão 134. Curiosidade ou informação importante sobre a imortalidade. Deus soprou em cada um de nós um sopro de vidas. Daí porque nós já fomos criados para múltiplas existências. Ou seja, o corpo vai perecer, o espírito jamais. O Neshamah permanece. E partindo daí, as pessoas que acreditam, assunto de outro programa, mas explicando mais ainda, numa ressurreição física, se é o corpo que ressuscita, para que Deus criou a alma? Então, na verdade, é uma falta de conhecimento dessa dualidade tão divina, que é a gente ter uma parte imortal, que é o Neshamah, que assume o corpo, mas o corpo perece, mas essa parte permanece. E permanece com uma identidade. Porque a própria Bíblia, pulando daí para o livro de Jeremias, o grande profeta Jeremias, que desabrochou, vamos dizer assim, explodiu a sua mediunidade ainda criança, ele se choca com tudo aquilo e diz: eu sou muito pequeno para assumir essa responsabilidade. E ele ouve a voz de Deus que diz assim: antes que você fosse gerado no ventre de sua mãe, eu já lhe conhecia. Eu já te determinei, ou eu já te escolhi para ser profeta das nações. Isso eu acho fantástico, porque além de sermos imortais, nós temos uma identidade espiritual reconhecida por Deus, identificada por Deus. A gente não perde a identidade espiritual depois que morre. O corpo morre porque é mortal, mas o espírito imortal permanece e permanece identificado por Deus. Não volta para o todo, como muita gente coloca, mas o Espírito de Verdade explica, no Livro dos Espíritos, que nós voltamos para um todo espiritual, mas com identidade. É como o caso de a gente estar, por exemplo, num auditório lotado de pessoas, estejamos lá, quantos tiverem, tem uma identidade, tem um CPF, tem um número de carteira de identidade. O Espírito é a mesma coisa. E Jesus completa isso dizendo assim, que o Espírito é como o vento, sopra onde quer.
você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. O que você sabe é que ele já existia antes e vai continuar existindo. Portanto, uma identidade e uma imortalidade. Como diz a doutrina no 4º nível, como diz a própria Kabbalah, Deus como luz primeira, ou primitiva, ou primiva, não vamos chamar primitiva, que Deus é supremo, mas como luz primeira, dele emana, tá certo? Dele emana tudo que vem depois. Daí porque a Kabbalah chama mundo, veja bem, o primeiro mundo é o mundo de emanação, que eles chamam Atzilut. O segundo mundo é o mundo de formação, que é o mundo, vamos dizer assim, aquele em que Deus forma o homem, que ele chama Atzilá, do verbo vai ser, que é formar, é o mundo de formação. O terceiro é o Briá, é o mundo da criação, vamos dizer assim, a criação material. Então você tem o Bereshit Bará, do livro do Gênesis, que está lá, a primeira frase em hebraico, Bereshit Bará Elohim, no princípio criava Deus. Então, aquele primeiro mundo da criação física, de Deus emana o mundo físico, desse mundo físico emana do seu espírito para a criação do homem, até chegar ao mundo material, que eles chamam Malikuth, o reino. Isso, a árvore da vida cabalística dá isso de uma forma bem mais profunda. O mundo de emanação, o mundo de criação, do verbo bará, ou que eles chamam de briá, o mundo de formação da criação do homem, e até o mundo material, que é o reino Malikuth, só que tudo emana. E aí, o livro dos Espíritos é perguntado de que Deus, de que é formado o mundo. E ele diz que é formado do fluido cósmico universal. E essa emanação divina, na verdade, é um fluido que vai se condensando à medida que vai descendo. E você tem na árvore cabalística, lá em cima, o divino, lá embaixo o material, lá em cima o bem, lá embaixo o mal. Toda a dualidade de Descartes, todo aquele princípio de dualidade do mundo está no processo da criação. Então tudo emana de Deus, não é que sopra. E essa centelha divina que ele passa para nós, na forma de Neshama, que termina como Nefesh, porque no hebraico, espírito não é como a gente vê aqui, uma só centelha, lá tem 3 tipos, né? Tem o divino, que é Ruach, que é o sopro, tem o Neshama e tem o Nefesh, que é aquele que Deus une a matéria e forma o homem. E qual é a diferença, então, entre alma e espírito? Para nós espíritas, alma é, você é uma alma, porque o seu espírito está unido à matéria. Quando o Neshama divino se une à matéria, para se chamar alma, Nefesh. Para nós, a alma é esse espírito quando toma a matéria. E espírito é quando ele se torna livre, quando ele volta para o mundo espiritual. O católico chama a alma o que a gente chama de espírito. Depois que você morre, desencarna, aí o que sai de você é a alma. Para nós, não. A alma já estava conosco, depois que volta é que passa a se chamar de espírito. E que outras passagens da Bíblia nós encontramos esse ponto da imortalidade da alma? Inúmeras. Não tem só uma. Nós temos, por exemplo, vamos ver um episódio que muita gente vê como, do ponto de vista, agora vamos voltar, como você bem colocou, do primeiro nível, como algo abominável, mas é uma mensagem muito divina para todos nós, que é o primeiro livro de Samuel, capítulo 28, versículo 7 em diante, que é o episódio da pitonisa de Endor. Quando Saul vai procurar essa mulher, que na verdade ela era uma médium, piton vem de serpente, olha aí. Odino. Exatamente, sabedoria, conhecimento. Aquela mulher, aquela pitonisa, que na verdade era uma grande médium, ela identifica Saul através de Samuel, que já estava morto fisicamente, no entanto estava imortal, segundo a sua alma, ou segundo o seu espírito. Porque ele pergunta assim, me fala do que vês. Ela diz assim, Ani roet et ha Elohim. Eu vejo um Deus que sobe. Porque na crença judaica, quem morre vai para o Sheol e o Sheol fica embaixo. E o próprio Samuel pergunta, por que me fizeste subir até aqui? Interessante é que a palavra original Elohim significa Deus.
e a maioria traduz como fantasma, já de um ponto de vista de dizer que aquilo era um demônio ou um satanás. Mas na verdade, Samuel, que para muitos estava morto, vem, dando um exemplo de imortalidade da alma, falar para Saul através de uma médium. Portanto, o que nós espíritas somos instrumentos todos os dias, e deixemos bem claro, nós não vivemos evocando o espírito como a maioria das pessoas pensa. Eu sou médium desde criança, sou espírita há 30 anos, nunca evoquei um espírito. Apenas dirijo minhas preces a Jesus, aos seus mensageiros de luz, mas os espíritos amigos sempre me procuraram, e os necessitados também, que eu comecei com os necessitados. Que mal existe em atender aquele que nos procuram, que são os espíritos sofredores, necessitados, como alguém que nos pede uma esmola no portão da nossa casa. Que na hora que você o atende, ele agradece a Deus, lhe recomenda a Deus e vai embora. Então os espíritos não são essas coisas abomináveis criadas pela desinformação do ser humano. São pessoas que, como nós, viveram aqui, agora estão no outro plano, imortais, e daí porque eles nos procuram como meio de lenitivo para as suas necessidades, para o seu sofrimento e para a sua carência. Então Samuel estava morto para muitos e vem de uma forma imortal trazer uma mensagem para Saul, e uma mensagem verídica, porque todo mundo fala do episódio, mas não se lembra que a pitonisa, tudo que ela disse aconteceu. Samuel disse: como não seguiste a Deus, amanhã estarás comigo. E no outro dia ele foi morto. Fisicamente foi para a parte espiritual, mas continuou Saul imortal e reencarnando quantas vezes seja para resolver as suas diferenças e seus atrasos. Um episódio que eu não posso deixar de complementar o que você me pergunta é a famosa transfiguração de Jesus no Monte Tabor, lá na Galileia, bem perto de Nazaré. A gente sai de Nazaré para Cafarnaum e logo no meio da estrada já divisa lá o Monte Tabor, maravilhoso, vislumbrante, que a gente parece que está vendo a luz de Jesus ali aquele arco-íris espiritual. E ali Jesus realizou o maior exemplo e a maior reunião de imortalidade que se pode ter notícia no Evangelho. Ele convida Pedro, Tiago, porque ele levou Pedro, Tiago e João? Porque eram grandes médios que foram ceder grandes fluidos para que aquele processo de materialização acontecesse. E aí, Jesus se transfigura, seu rosto fica tão iluminado como mais puro linho, é o que narra Mateus 17, e aí vem Moisés e Elias. Ora, para muitos estavam mortos há muito tempo, mas ali estavam duas almas imortais. E Jesus conversa com eles de uma forma iluminada, ninguém sabe o que houve nesse diálogo e não precisa saber, porque ele deixa como lição a imortalidade da alma e ele deixa como lição para nós que não existe nenhum problema em comunicabilidade entre os dois planos e que a mediunidade é humana, é uma faculdade humana e que você, meu querido católico, protestante, espírita, ateu, não importa o que você milite, você é uma antena espiritual e a antena não pode escolher a onda, depende do local que ela esteja, ela vai pegar média, tropical, FM, Intelsat, não importa, nós somos antenas espirituais. Então Jesus ali realizou aquilo que a gente poderia dizer a grande comunicabilidade entre os dois planos, anulando qualquer proibição que alguém possa pensar que existe nesse sentido. Além da imortalidade, a identidade que você acabou de dizer, né? Identidade, porque Moisés foi identificado como Moisés e Elias como Elias. Muito bem, Delmar, perfeitamente. A identidade que nós temos, como Jeremias teve, e como todos nós temos, biblicamente, somos imortais e somos identificados por Deus. E que este programa possa ter renovado as suas esperanças nesses reencontros que naturalmente vão acontecer nesses dois planos da mesma vida. Essa vida que leva aí na lei de progresso e de evolução rumo a Jesus, a Deus, a patamares de evolução. A gratidão pela sua presença e pela sua companhia e até o próximo Transição, a visão espírita para um novo tempo.